Tempo de ouvir a palavra. Livro de Josué, capítulo de número 3, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegareis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei com você. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de nós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus, e também os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, elas se separarão e ficarão paradas, amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para atravessar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam as águas, o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar morto, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel atravessou o Jordão até que todo o povo acabou de passar. Eu quero falar sobre os obstáculos que existem para serem superados. Pai, está aí a leitura da Tua palavra, traz as verdades e as revelações para o nosso coração nessa hora. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui trazendo ministrações sobre o livro de Josué, que fala sobre a conquista do povo hebreu à terra prometida. Josué, ele está recebendo aqui do Eterno a ordem de introduzir os israelitas na terra de Canaã, na terra prometida, que significa em hebraico Eretz Avash Halab Udevash, a terra que emana leite e mel. O território de Israel, a nação de Israel, o país Israel, sempre foi objeto de desejo de todos os povos, por tudo o que a terra produz. Ela é produtiva, ela é abençoada, todos querem conquistar, e Deus deu ao povo hebreu essa honra, esse privilégio de conquistar a terra prometida. Mas as nossas conquistas, trazendo para a nossa vida,
elas passam fundamentalmente pelos obstáculos. Sempre que nós vamos conquistar algo, no âmbito espiritual, no âmbito material, ou até familiar, ou ministerial, nós temos que atravessar as barreiras. Nós temos que vencer os obstáculos intransponíveis. Há uma frase milenar do chinês Lao Tse que sintetiza o segredo do sucesso. Ele disse: o rio alcança os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Essa afirmação parte de um pressuposto de que a vida não é um mar de rosas. A vida não é fácil. Enfrentamos os nossos obstáculos, as nossas barreiras. Enfrentamos as intempéries, enfrentamos os ataques, enfrentamos o inimigo, enfrentamos os demônios, enfrentamos as crises. Precisamos atravessar o nosso Jordão para alcançar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Os obstáculos do caminho nos empurram para a conquista e para o nosso crescimento em todos os níveis. Eu estou pregando lá no Ministério Filadélfia sobre Josué e estou trazendo aqui também algumas mensagens no livro de Josué, porque eu creio que Deus está construindo, está nos preparando para a gente entrar também num tempo de conquista. É claro que existem lutas, que existem adversidades, que existem ataques, que existem provações, mas nós também somos conquistadores, nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia, por aquele que nos amou. E só conquista quem tem uma visão estratégica. O livro de Josué vai nos ministrar de que Josué, com a ajuda de Deus, ele não ficou estático, ele não ficou parado. Isso nos traz uma lição muito profunda, que a gente tem que fazer a nossa parte, de que a gente tem que liderar o povo, de que a gente tem que romper, de que a gente precisa se mover, na verdade. Ele não ficou parado. Quando ele olhou as ribanceiras do Jordão, as águas do Jordão, não é, que corriam velozmente, Josué, ele tinha a certeza de que o Senhor estava com ele e que ele seria bem-sucedido. E que Deus agora ia começar a mover através dos seus milagres, porque atravessar um Jordão era um grande milagre, não é? E a travessia do Jordão, o texto que nós lemos, nos traz aqui algumas verdades que eu gostaria de trazer ao seu coração nessa hora. Primeiro, esse dia foi marcante para o povo de Deus. Eu fico impressionado com a criatividade de Deus na condução da história. O Eterno, ele é extremamente criativo. E o que é criatividade? Criatividade é a inteligência para criar. A Bíblia diz que do nada Deus criou todas as coisas através da sua palavra, da sua expressão, melhor dizendo, em hebraico, Bereshit bara. Ele criou do nada. Ele diz: haja os céus, hajam os fundamentos, hajam os mares, hajam os planetas, hajam as estrelas, os répteis, os animais. Ele usou a sua palavra criativa. E a gente precisa também entender de que quando nós nascemos, eu e você, nascemos com essa verdade, né? Com esse significado também, com esse característico, melhor dizendo. Era essa palavra eu estava buscando. Com essa característica, inteligência, essa inteligência para criar, essa criatividade que Deus tem dado para nós. Por quê? Porque Deus tem o seu projeto. E para a gente entender o projeto de Deus, a gente precisa
estar alinhados com Ele. Para a gente, repito, para a gente conhecer o projeto de Deus, precisamos estar alinhados com Ele. Precisamos andar em conexão com Deus, com os céus, para a gente entender qual é o projeto dele para a nossa vida, para a gente entender quais são os projetos pessoais de Deus para nós, quais os sonhos que Ele tem para nós, os projetos de Deus para a nossa família, para a nossa casa, os projetos de Deus para a nossa igreja, qual é o projeto de Deus para a cidade, qual é o projeto de Deus para a nação. E a gente só consegue entender isso se a gente anda alinhado com Deus, se a gente tem uma vida de oração. Eu hoje à noite vou falar bastante sobre oração na palavra sobre avivamento. E eu quero fazer uma convocação para você estar com a gente hoje à noite. Porque eu entendo que a oração é o oxigênio da igreja. É o que mantém a igreja respirando. Um crente que ora, melhora. Mas o crente que não ora, piora. Se você tem uma vida de oração, você está vivo, você está reagindo, você está enfrentando, você está no projeto de Deus. Por mais complexos que sejam para nós, para a gente entender os projetos de Deus, para Ele é simples. Por mais difíceis que sejam para nós, para a gente discernir o projeto de Deus, para Ele é fácil. E por mais ilógicos que eles se apresentem para nós, para Ele é lógico, porque a lógica do alto sempre dá certo. Eu estou falando isso porque o texto que nós lemos nos diz que para eles chegarem até a terra prometida, eles precisam derrubar obstáculos, vencer obstáculos, transpor os obstáculos. Eles precisam atravessar o Jordão, eles precisam derrubar a fortaleza de Jericó, as muralhas de Jericó, precisavam transpor as muralhas para atravessar para Canaã, para conquistar a terra. E isso não é fácil. Às vezes, Deus faz assim com a gente, torna as coisas mais difíceis. E a gente olha e diz assim, mas Deus, até questionamos Deus, mas Deus não poderia ser mais fácil? A coisa não poderia ser mais lógica? Não poderia ser mais simples? Mas aí o que Deus faz? Ele complica as coisas. Nos faz atravessar os rios, às vezes permite que sejamos jogados na cova dos leões, permite que sejamos jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, permite que andemos em círculos durante 40 anos. Deus permite algumas coisas que a gente não entende, e a gente ora a Deus assim, Senhor, não poderia ser mais lógico, não poderia ser mais tranquilo, não poderia ser mais simples? É porque Deus, Ele é onisciente. É porque Deus, Ele continua no governo da nossa vida, no controle de tudo. E às vezes Ele complica porque eu e você, quando passamos pela prova, nós somos aprovados. Quando entramos numa luta, Ele entra com a gente para que nós sejamos vitoriosos. Você aí que é pastor, você que é presbítero, você que é apóstolo, bispo, você que é um líder da igreja de Jesus, que está aí dizendo, mas o que está acontecendo com o meu ministério? Parece que nós estamos andando em círculo. Sim, é porque Deus está permitindo isso para trazer aperfeiçoamento. Deus permite algumas coisas e complica essas coisas. Para quê? Para nos amadurecer, para nos fortalecer, para a gente não desanimar diante do primeiro obstáculo que está à nossa frente. Quando a gente olha para ele, a gente vai dizer assim, obstáculo, eu vou te vencer. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte, arreda-te, e isso vai acontecer. Se nós tivermos fé
Nós vamos dizer como Pedro: Senhor, manda-me ir ter contigo, e aí nós vamos andar sobre o mar? Então os obstáculos existem para serem vencidos, os gigantes existem para serem derrubados, os mares existem para serem abertos, assim como os rios, e o rio Jordão aqui foi para que o povo atravessasse. Entenda isso, querido, querida. Deus está no controle. Deus está no governo. Deus nunca perdeu as rédeas da história. Deus continua sendo Deus. Deus continua guiando o povo. Há uma nuvem de Deus sobre nós. Há uma coluna de fogo do Senhor sobre nós. Aí você vai dizer assim: mas após são coisas lá do Velho Testamento, coisas lá que aconteceu lá com a igreja lá. Eu estou trazendo para a nossa realidade espiritual. É a presença de Deus, é o fogo de Deus, é o Senhor alumiando o nosso caminho, é o Senhor nos direcionando e para outros redirecionando. Essa é a verdade. É Deus na nossa vida, é Deus nos suprindo em todas as coisas. Entenda isso, Deus está no controle. Para você que está enfrentando uma adversidade, uma crise financeira, um problema no casamento, uma dificuldade para disciplinar um filho, para educar um filho, para você que está enfrentando uma luta no seu ministério, não saia da igreja, não saia do seu ministério por causa de luta, porque a luta, ela aperfeiçoa o nosso caráter cristão. Continue olhando para frente, faça o teu melhor, faça com excelência. Não importa se as pessoas não estão vendo, Deus está. Não importa o que as pessoas estão falando, Deus conhece o teu coração. Então continue firme, continue caminhando. Josué, cheio do espírito de sabedoria, entendeu que o Altíssimo estava no controle de tudo. Então, aquele dia seria marcante, e foi marcante, como eu profetizo, dias marcantes para você. Segundo, a arca aponta o caminho a seguir. O texto nos diz que os sacerdotes e os levitas, que são aqueles do altar, colocaram os pés no rio, o rio abriu, mas a arca, ela ia na frente. Nos 40 anos no deserto, o povo era guiado pela nuvem e pela coluna de fogo. Agora, quem conduzia o povo era a arca da aliança, era a presença de Deus. Ela era conduzida pelos sacerdotes. A arca, ela vai na frente. E eu tenho uma verdade aqui: o Senhor vai na frente. Aleluia. É o Senhor que vai na frente e nós vamos logo após. Por quê? Porque nós somos desesperados por essa presença. Nós queremos a presença. A presença de Deus vai na frente abrindo o caminho. Deus vai na frente dizendo para o rio: abra, e o rio abre. Então, sem a presença de Deus, nos perdemos. Porque Deus, Ele é o Senhor do caminho. A arca, queridos, representava muito para o povo hebreu. Porque dentro dela haviam três coisas, três manifestações do Eterno. Primeira, as tábuas da lei. Isso dentro da arca da aliança. O maná e a vara de Arão, que deveriam guiar o povo, deveriam guiar as mentes do povo e também os seus corações. Deus estava criando a identidade nacional dos hebreus. Eles estavam conquistando territórios, porque eles agora têm a lei, as tábuas da lei. Eles agora têm a provisão, o maná. Eles agora têm autoridade, a vara de Arão que floresceu. Eles não habitariam mais em tendas, mas em casas. Comeriam o melhor da terra. Maná e codornizes ficou para a memória. Quando a presença de Deus nos guia, quando ela vai à nossa frente, nos sentimos preparados para enfrentar as aventuras da vida. E eu quero te deixar com você uma frase: você é mais forte do que pensa. Vou repetir: você é mais forte do que pensa. Deus hoje está trazendo para você essa força. Diga ao fraco: eu sou forte. Terceira coisa,
A ordem mais importante de Josué ao povo foi: santificai-vos. Santificai-vos. Josué 3:5, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Queridos, sem santidade não existe conquista, esquece. Se você quer ver maravilhas, se santifique. Quer ter visão aberta, se santifique. Quer ser cheio de autoridade, se santifique. Quer atravessar os obstáculos, se santifique. Márcio Valadão, não é, que foi o meu pastor da igreja de Lagoinha, ele sempre falava para nós assim: a santidade é a nossa maior proteção. A peleja só é vencida, querido, se houver vestes de santidade. Olha a ordem imperativa de Josué para o povo hebreu: se santifiquem, jejuem, orem. Deus está trazendo essa consciência para o Brasil. Deus está mudando veredictos no Brasil, porque existe uma igreja que ora durante o dia, que intercede na madrugada, vestes de santidade. A Bíblia diz que está escrito que o Senhor Ele é santo, santo, santo. Isaías 6:3. Toda a terra está cheia da sua glória. A essência do caráter de Deus é santidade. Uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa, são separados para romper. Porque a santidade, ela é o quê? Ela é progressiva. A santidade nos faz ver milagres. Através da nossa vida santificada, o que está fechado é aberto. A santidade, ela abre aquilo que está fechado. A santidade para os rios. A santidade nos faz vencer, melhor dizendo, os obstáculos. Então a ordem é: santificai-vos. Santificai-vos. Josué estava dizendo: estejam limpos. Santificar é romper com pecado. Santificar é dizer para o pecado: chega. Uma vez foram perguntar para um dos pastores, eu penso assim também: o que mais você tem medo? Ele disse assim: o que eu mais tenho medo é de pecar. Pecar e estar fora da vontade de Deus. Querido, escute isso: o diabo não está brincando. Satanás não está brincando. Ele tem vindo com toda a fúria, com toda a força. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu quero o meu povo santificado. Deus não quer conduzir uma nação em ruínas, uma nação em pecados, uma nação idólatra, uma nação perdida, uma nação fraca. Igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja é a nação santa, é o povo adquirido, que vai anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que o Senhor está dizendo a Josué pede para o povo se santificar, para que eles estejam limpos, porque a santidade, ela tem o poder de erradicar toda a impureza e produzir o quê? Limpeza. E quando isso acontece, o Jordão abre. Você está entendendo a construção que o Espírito está fazendo aqui, que nós estamos fazendo juntos aqui? Para quê? Para você entender que a tua vida santificada vai abrir portas. Eu estou falando para gente cujas portas estão fechadas. Eu estou pregando hoje para gente que está triste. Eu estou pregando para gente hoje que levantou de manhã e disse assim: mais um dia, não estou bem, não estou feliz, estou sentindo dores. Como é que eu vou vencer esse dia? Como é que eu vou transpor esse dia? Mas quando você se santifica, quando você olha
para dentro de você mesmo e diz: a partir de hoje vai ser um marco zero, eu quero começar de novo. É isso que Deus está querendo ouvir de você. Faz uma oração confessando os teus pecados. Outra coisa que Deus está falando aqui comigo: perdoa. Porque se você não perdoar, você seca. Então, perdoa alguém. Libera uma palavra de perdão. Você precisa fazer isso para a tua vida ser liberada. Porque a falta de perdão mantém o Jordão fechado. Ele só é aberto quando nós perdoamos. E a nação que vai conquistar a terra precisa ser uma nação santa. E eu concluo a minha fala no quarto ponto, é que o Jordão transbordava. E o que nos faz atravessar as dificuldades, presta bem atenção nisso, e aqui eu concluo, vou concluir. O que nos faz atravessar as dificuldades é a nossa mentalidade vencedora. Possuir essa mentalidade vencedora nos faz vencer os problemas. Ao invés de viver em crise, desanimado, o vencedor em Deus se alegra mesmo em meio à dor. Ele não murmura a dor, ele não reclama da sua dor. Ele libera profeticamente uma palavra: eu vou te derrotar, eu vou te vencer, porque você é mais forte do que você pensa. Deus tem colocado barreiras à nossa frente para a gente crescer. E quando a gente cresce, a gente manifesta a glória dele. Essa geração de Josué, que foi circuncidada, aliançada, ergueu os olhos para o alto e viveu grandes realizações. Conclusão: milagres, o povo atravessou o Jordão e Deus começou a realizar maravilhas. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Deus vai fazer maravilhas por você, para você nunca esquecer. Assim como Israel nunca esqueceu quando Deus abriu o mar, quando Deus o sustentou 40 anos com maná e com codornizes, quando Deus abriu o rio Jordão, quando as muralhas de Jericó vieram ao chão ao toque das buzinas. O povo nunca esqueceu isso. Como você também não vai esquecer o milagre que Deus está preparando para a sua vida quando você se santifica. O Jordão vai abrir e você vai vencer o teu obstáculo. Recebe essa palavra no nome de Jesus.